Pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Descomplicando a Matemática. Aqui quem fala é o professor Emerson e hoje nós vamos trabalhar com porcentagem. Nós vamos começar a introduzir porcentagem nessa atividade que nós vamos fazer pelo Forms e vamos estar dando continuidade nela presencialmente. Então, porcentagem é quando a gente calcula valor de uma parte inteira já pré-definida. Surgiu lá antigamente, as pessoas calculavam tudo com base de 100, né? Então falavam por 100. E aí de falar por 100 surgiu a palavra derivada porcentagem. Por isso que na porcentagem nós trabalhamos com a ideia do 100, para a gente poder ter uma base melhor, uma base mais sólida. Olha o exemplo 1. Complete o quadro a seguir. Quando nós olhamos para esse quadro, nós observamos que nós temos 4 tipos de número. A taxa percentual, que é a porcentagem, a fração centesimal, a fração irredutível e o número decimal. Todas essas 3 partes, elas estão diretamente ligadas com a porcentagem. Agora, o que eu tenho que entender? O que é fração centesimal? Fração centesimal é quando eu pego a porcentagem e represento ela na forma de fração, com o denominador 100, que é a parte de baixo. Fração irredutível é quando eu pego essa fração e reduzo ela. Eu vou reduzindo a fração, dividindo o de cima por o número, o de baixo pelo mesmo número, até não ter mais como eu chego na fração irredutível. E o número decimal é quando eu pego qualquer uma dessas frações e divido o de cima pelo de baixo. Então olha aqui, 35%. Como que eu transformo na fração centesimal? Muito fácil. A porcentagem vem em cima e embaixo vem o número 100. Então aí, ó, 35 centésimos, tranquilo. Fração irredutível. Aqui como 35 é ímpar e não dá para dividir por 3, eu posso tentar dividir por 5. 35 dividido por 5 dá 7. 100 dividido por 5 dá 20. Já cheguei na fração irredutível, não tem como mais simplificar. E o número decimal é dividir o de cima pelo de baixo. Quando eu divido 35 por 100, ó, 35 dividido por 100... Não dá para dividir, acrescenta 0, 0 e vírgula, 100 vezes 3, 300, sobra 50, não divide por 100, acrescenta 0, 100 vezes 5, 500. 500 menos 500, 0. Então dá 0,35. Fechou, tranquilo, fácil. Olha essa outra aqui, 40%. O numerador é o 40, que é a porcentagem, o denominador é 100, sempre vai ser, essa parte aqui não muda. A fração irredutível, o 40 dá para dividir por 2. Se a gente for fazer aqui, ó, 40 centésimos. Dá para dividir por 2. Aqui também. 40 dividido por 2, 20. 100 dividido por 2, 50. Dá para dividir por 2 novamente. 20 dividido por 2 dá 10. 50 dividido por 2, 25. O 10 divide por 2, mas o 25 não dá, então nesse caso eu posso dividir por 5 e aqui também. 10 dividido por 5 dá 2. 25 dividido por 5 dá 5. Cheguei na fração irredutível, então aqui é 2/5. E o número decimal, vou dividir o de cima pelo de baixo, 40 centésimos. Olha aqui, 40 dividido por 100, tranquilo. Por quê? Acrescenta 0, 0 e vírgula, 100 vezes 4 dá 400. Acabou o meu cálculo, então, 0,4. E aí nós preenchemos a tabela, tranquilo. Agora o exercício 2, né? Ele pede para a gente poder estar calculando a porcentagem, né? Calcule as porcentagens. Beleza. Letra A, 15% de 40. Como que a gente calcula, pessoal? Da seguinte forma. Eu vou transformar essa porcentagem em fração. A porcentagem fica em cima. Embaixo sempre vai ficar 100. Então aqui 15 centésimos. Multiplicado por 40. O que eu faço agora? Eu vou dividir 15 por 100, que dá 0,15. E multiplico por 40. A multiplicação já vai dar o nosso resultado, né? A gente tem aqui, ó, 0,15 vezes 40, 0 vezes 5 vezes 1 vezes 0,
4 vezes 5, 20, sobe 2. 4 vezes 1, 4, com mais 2, 6. 4 vezes 0, 0. 0, 0, 6, 0. Eu tenho duas casas após a vírgula, então eu conto duas casas, ponho a vírgula. Corta esse zero, posso cortar os zeros após a vírgula, perco ela, fica 6, então minha resposta é 6. Né? Então 15% de 40 é 6. Aqui o nosso resultado. Olha a letra B, 82% de 250. O numerador é 82, que é a porcentagem, o denominador é 100, multiplica a fração por 250. 82 dividido por 100 dá 0,82, multiplica por 250, nós temos aqui 0,82 vezes 250, 0 vezes 2, vezes 8, vezes 0, 5 vezes 2, 10, sobe 1, 5 vezes 8, 40, com mais 1, 41, sobe 4, 5 vezes 0, 0, mais 4, 4, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 8, 16, sobe 1, 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. Então, nós temos aqui, 0, 0, 1 mais 4, 5, 4 mais 6, 10, sobe 1, 1 mais 1, 2. Então, duas casas após a vírgula, posso cortar os zeros após a vírgula, perco ela, fica 205. Então, 82% de 250 é 205. E para finalizar, 65% de 300. Como eu falei para vocês, a parte de cima sempre será a porcentagem, 65. A parte de baixo sempre será 100. A fração montada eu multiplico pelo outro valor que eu tenho, 300. Aqui eu tenho 65 dividido por 100, que dá 0,65. Multiplica por 300. Então, nós vamos ter aqui 0,65 vezes 300, 0 vezes 5 vezes 6 vezes 0, 0 vezes 5 vezes 6 vezes 0, 3 vezes 5, 15, sobe 1, 3 vezes 6, 18, com mais 1, 19, sobe 1, 3 vezes 0, 0, mais 1, 1. 0, 0, 5, 9, 1. Eu tenho dois algarismos após a vírgula, eu conto duas casas e coloco a vírgula. Posso cortar o zero, perco a vírgula, fica 195. 65% de 300 dá esse valor. Aqui nós finalizamos nossa videoaula. Essa videoaula é para vocês terem uma base para poder estar fazendo a atividade de vocês. Fique com Deus, um abraço, até a próxima.